Resumo inicial: Produtividade para quem quer tempo, de Jerônimo Deng, é um conjunto de várias pesquisas e livros para quem quer ser mais produtivo. Se você está dando os primeiros passos na área da produtividade, esse é o livro ideal para você. Segundo o autor, vivemos distraídos com atividades que apenas ocupam nosso tempo e não nos levarão a lugar nenhum. E mudar esse padrão é muito difícil. O primeiro erro é achar que não precisamos de ajuda para nos organizar e manter o foco, mas isso é apenas uma ilusão que não nos deixa sair do lugar. O autor apresenta dicas úteis de produtividade e considerações para organizar melhor nossos dias, alertando sobre o cuidado de não nos deixarmos levar pelas distrações que roubam nosso tempo sem percebermos. O autor, Jerônimo Deng, é professor há mais de 19 anos, coach, palestrante e escritor. É fundador do Instituto Jerônimo Deng de Coach e Desenvolvimento Humano, IGT, e idealizador da Academia de Produtividade, onde ensina técnicas testadas para produzir mais resultado, com menos esforço e mais felicidade. Os 4 elementos essenciais da felicidade. O autor conta que, após passar anos observando seus alunos, tanto em atendimentos de coaching quanto em treinamentos online, foi possível notar que existem 4 elementos essenciais para a felicidade. O primeiro elemento essencial é a realização pessoal, que se refere ao sentimento de propósito e à sensação de estar cumprindo sua missão de vida. Pessoas que já atingiram esse elemento sentem uma enorme paz interior. O segundo elemento é a realização profissional. Aqui, o autor se refere a qualquer tipo de atividade profissional, seja como funcionário de uma empresa, autônomo, empresário, estudante ou até mesmo como pessoas que se dedicam profissionalmente a cuidar da própria casa e da família. Uma pessoa realizada profissionalmente respeita seus talentos e valores de forma integral, porque trabalha satisfeita. Ela não tem problema em falar sobre o trabalho. Pelo contrário, costuma se entusiasmar ao falar a respeito do que faz no dia a dia. Realização financeira é o terceiro elemento essencial da felicidade. Não adianta se sentir realizado profissional e pessoalmente se não tiver alcançado todas as conquistas materiais que gostaria. O autor lembra que não existe número mágico para a realização financeira, porque isso é algo particular de cada um e é variável com o tempo. Ou seja, nesse exato momento você pode se sentir realizado com alguma coisa, mas isso pode mudar num futuro próximo. Dê conta que o quarto e último elemento essencial da felicidade só foi descoberto após ele alcançar os 3 primeiros. De nada adianta conquistar as realizações pessoais, profissionais e financeiras se não houver o quarto elemento, que é o equilíbrio. Esse elemento inclui absolutamente tudo aquilo que você precisa para se sentir nesse estado. E, mais uma vez, isso é um fator individual. Para uns, estar em equilíbrio pode significar ter tempo para a família, para cuidar de si mesmo, para fazer atividades físicas, para ler um livro com tranquilidade ou para se dedicar à espiritualidade ou religiosidade. São coisas muito variadas que dependem de cada um. Nesse exato segundo, pare tudo o que está fazendo e responda a 4 perguntas que parecem simples, mas que, por mais que pareçam simples, não são tão óbvias assim. Você sente que descobriu seu propósito de vida, que vive por sua missão, que se sente pleno como pessoa? Realização pessoal. Através do seu trabalho, você contribui para uma causa maior? Sente que seu trabalho tem significância e que pode, por meio dele, você exercita seus melhores talentos e respeita seus valores? Seu trabalho faz você se sentir vivo e desafiado a ser uma pessoa sempre melhor, não porque precisa ser melhor, mas simplesmente porque ama o que faz? Realização profissional. Você já alcançou todas as conquistas materiais que gostaria
de modo que você tenha reservas financeiras? Realização financeira. Sente-se equilibrado em todos os papéis que exerce em sua vida como pessoa, filho, pai, amigo, marido ou mulher, e tem tempo para dedicar às pessoas que ama, para fazer o que gosta e para cuidar de si mesmo? Equilíbrio. Método da produtividade inteligente. Existem 4 tipos de pessoas: as de vida vazia, que têm tempo sobrando, mas não têm resultado nenhum. Elas têm uma vida aparentemente boa, mas à medida que o tempo passa, sentem-se frustradas por verem as pessoas evoluírem e terem ficado paradas no tempo. Também existe a arrastadora de pedra, que é aquela que tem resultados, mas não tem tempo para nada. Em geral, é a pessoa que em algum momento da vida vai se arrepender de ter trabalhado tanto e não ter cuidado da própria vida, ou de não ter visto o próprio filho crescer. Outro tipo de pessoa é a ocupada, que não tem resultados e não tem tempo. Uma das verdades absolutas sobre produtividade é que se ocupar não é produzir. A ocupada é aquela pessoa que passa o dia todo se ocupando sem de fato produzir nada útil. Em geral, são pessoas frustradas, que dizem não entender o que falta para terem sucesso na vida. Por último, existem os realizadores nível A. Eles têm resultado e têm tempo. Os realizadores nível A são aqueles que têm tempo para fazer tudo o que amam na vida e ainda realizam tudo o que precisam para alcançar os elementos essenciais da felicidade. A história do Carlos. Não sei quantas vezes isso já aconteceu com você, mas todo mundo já acordou de manhã com a certeza que aquele seria um dia incrível, que conseguiria ser bastante produtivo, que colocaria tudo em ordem e que todas as tarefas seriam realizadas naquele dia. Mas aí, o fim do dia chega e a sensação é que o tempo passou voando e você não conseguiu fazer praticamente nada do que tinha planejado. O Carlos tem uma história parecida com essa. Ele trabalha em casa, o que para muita gente é um sonho, pois passa a sensação de ter tempo de fazer tudo o que quiser, a hora que quiser. Rotineiramente, ele vai dormir com a sensação que o dia seguinte será diferente e que no outro dia ele irá conseguir comer direito, ser mais produtivo e até fazer algum exercício físico. Na prática, não é assim que as coisas acontecem. Sua rotina começa com o despertador tocando às 7 da manhã. Ele estica o braço, desliga o despertador e já aproveita para checar todas as mensagens que recebeu. E ainda na cama, lê algumas notícias em alguns sites e vai se atualizando sobre o mundo. Ainda com o celular na mão, checa as redes sociais, olha os e-mails de trabalho, meio que sem pensar, começa a responder aquilo que consegue. Enfim, já faz um tempo que o despertador tocou e ele ainda está na cama. Já são quase 9 horas da manhã e ele percebe que já não dá mais tempo de comer com calma e nem fazer o exercício físico que ele tinha planejado. Se fizer isso agora, todo o resto do dia vai estar comprometido. Então ele vai para a sua mesa de trabalho com a sensação ruim de não ter conseguido mais uma vez se exercitar e começa a trabalhar. Quando ele se senta, quase que instantaneamente as tarefas começam a pular na frente dele. E-mails, contas para pagar, mensagens de WhatsApp, e quando ele menos percebe, já deu meio-dia e ele praticamente ficou no modo automático até aquele horário. Ele queria ter progredido com seus projetos, mas não deu. Quando ele volta ao do almoço, o que acontece é praticamente um replay da manhã. De noite, mesmo exausto, ele teria tempo de jantar, ler um bom livro, tomar um bom banho, mas o cansaço é tão grande que ele acaba assistindo TV e comendo alguma coisa no sofá mesmo, e depois vai dormir. Tem dias que ele fica preso nas redes sociais até depois da meia-noite, e quando se desconecta, vem o sentimento de culpa, por lembrar que vai ficar cansado no dia seguinte. Quantas pessoas assim você conhece?
Ou pior, você é assim? O procrastinador. Existem duas razões para você deixar de fazer aquilo que sabe que precisa ser feito. A primeira é dar prioridade a tarefas menos importantes ou que até parecem importantes naquele momento, mas que na verdade não levam a lugar algum. A segunda razão é ter muitas atividades e tarefas para executar, o que faz o dia não caber nas 24 horas. Priorizar tarefas menos importantes em vez daquelas que realmente deveriam ser feitas é a mais pura procrastinação. Os procrastinadores crônicos são aqueles que passam o dia completamente ocupados, mas com coisas que não levam de fato a conquistar os elementos da felicidade. E o pior de tudo é que o procrastinador fica até mais cansado do que a pessoa que tem o nível A máximo de produtividade, pois ele passa o dia tão ocupado que sequer repara nos resultados que obteve. Antes que você se sinta culpado por ser um procrastinador, um estudo publicado no jornal Physiological Science identificou um possível gene procrastinador. O fato é que nossos ancestrais não tinham o hábito de planejar o futuro e acabavam precisando tomar decisões em função do momento, inclusive para sobreviver. Eles saíam para buscar alimento, por exemplo, e no meio do caminho aparecia um predador. Então eles precisavam abandonar o plano principal de caça e se concentrar ali no presente, na sua própria proteção e sobrevivência. Não temos predadores na nossa vida diária, mas temos infinitas distrações, como propagandas, redes sociais, notificações, e-mails, WhatsApp e um monte de outras informações que acabam deflagrando o mesmo comportamento pré-histórico, ou seja, deixamos o objetivo principal do dia para nos concentrar naquilo que acabou de aparecer na nossa frente. A segunda causa da procrastinação e da não realização é que ficar concentrado muito tempo na mesma coisa é uma das atividades mais difíceis que o cérebro pode desempenhar. Juntando a nossa tendência genética com a dificuldade natural de se manter concentrado, o resultado é a dispersão crônica. Existe uma lógica e um padrão no comportamento das pessoas em geral. Níveis de produtividade. Cada um de nós exerce papéis diferentes em nosso dia a dia, e cada um desses papéis abrange funções, que por sua vez tornam-se tarefas que precisam ser executadas. Sendo assim, o autor montou um grupo de tarefas de ocupação e tarefas de produção. Veja como funciona. Tarefas de produção. Aquelas que levam você na direção da construção dos seus sonhos. Tarefas de ocupação. Aquelas que muitas vezes até precisam ser executadas, mas não fazem a vida progredir na direção daquilo que queremos. Essas tarefas se subdividem em mais dois tipos. As de produção se subdividem em tarefas de produção com margem, importantes para realizar seus sonhos e realizadas antes do prazo. Deixa uma sensação de tranquilidade, comemoração. Oba! Dei mais um passo na direção dos meus sonhos. E poder aproveitar o período que sobra para fazer o que quiser. Tarefas de produção sem margem. São importantes para concretizar seus sonhos, mas a conclusão delas acontece quase no limite do prazo, ou até depois do vencimento deste. O sentimento que fica é aquele de ainda bem que terminei. E aí você já começa a pensar na próxima tarefa sem margem. Não dá nem tempo de curtir os méritos daquela realização. A sensação é de que se apagou um incêndio e você ainda precisa correr para apagar o próximo. As tarefas de ocupação se subdividem em tarefas de ocupação obrigatórias. Essas, apesar de não o conduzir rumo a seus sonhos, precisam ser concluídas. Exemplo: contas que devem ser pagas, revisão do carro, consultas médicas,
e algumas atividades profissionais que não são produtivas, mas que ainda assim precisam ser feitas. Tarefas de ocupação dispensáveis são aquelas que roubam a produtividade, que não precisam ser feitas, como, por exemplo, assistir à televisão, em especial novelas, telejornais que só trazem tragédias, navegar aleatoriamente em redes sociais, ler e-mails inúteis, participar de rodinhas de fofocas, participar de diversos grupos de WhatsApp e etc. Verdades libertadoras sobre a produtividade. A primeira verdade: ocupar-se não é produzir. Produzir é você fazer o que é necessário na direção dos seus sonhos, rumo a completar os 4 elementos essenciais da felicidade. O resto é só se ocupar. A dica do autor é programar de 3 a 6 alarmes por dia no celular e cada vez que o alarme tocar, reflita se você está produzindo ou se ocupando. A segunda verdade: as tarefas nunca vão terminar. É preciso aceitar que não importa o quanto você trabalhe, quanto produza, nunca haverá o dia em que você dirá: nossa, terminei minhas tarefas do dia e não há uma ligação para retornar. As tarefas nunca terão fim, e não há problema algum nisso. A terceira verdade: se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Se toda vez que alguém te mandar uma mensagem no WhatsApp, você for responder instantaneamente, você vai acabar maluco e sem tempo para nada. O grande problema de ficar olhando o celular e as redes sociais a todo momento é que a cada microdistração que temos ao longo do dia, nosso cérebro precisa reorganizar o foco. A dica do autor é que você desabilite todas as notificações do seu celular e não se permita virar agenda de ninguém. Outra dica é estabelecer um horário para seu bloco de respostas, um momento que estará totalmente dedicado para responder às mensagens recebidas durante o dia. A quarta verdade: mais importante que o sucesso é a direção. O sucesso verdadeiro não é uma corrida de 100 metros em que você concentra todos os esforços naquele curto espaço de tempo. O sucesso é uma corrida de média ou grande duração. Seguindo a lógica da maratona, que tem 42 quilômetros de distância, o corredor que dispara que nem um louco já na largada dificilmente concluirá a prova. Mas se ele seguir na direção errada, aí é que ele não alcançará a linha de chegada mesmo. A quinta verdade: o maior ladrão de energia é pensar em algo no momento em que você não pode fazê-lo. Resumindo, é quando você começa a pensar ou falar sobre alguma coisa em algum momento que a tarefa não pode ser realizada. Se não for hora nem lugar para falar disso, não fale disso. Resumo final: se você está buscando aprimorar suas técnicas de produtividade e até mesmo acabar com a procrastinação, o livro de Jerônimo Dern vai ajudar. A produtividade está ligada a hábitos, e não adianta nada prometer realizar um monte de coisas e não ter o compromisso da mudança dentro de si. Segundo o autor, produzir é ser íntegro em relação àquilo que dizemos para os outros, mas especialmente em relação ao que nos comprometemos com nós mesmos.